Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma entrevista de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é diretora, ela é produtora, Dani Hinch. Seja bem-vinda. Olá, meninos. Olá, Thales. Olá, Ike. Muito obrigada por esse convite de estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouco disso tudo, né, da trajetória e levar um pouco mais essa história aí para o mundo do cinema, né? Fantástico, a gente está muito feliz de ter você aqui. E, Dani, no início a gente sempre pede para o convidado e para a convidada se apresentar, né, e falar um pouquinho sobre a própria trajetória, para que quem esteja assistindo aqui descubra um pouquinho mais sobre quem é Dani Hinch. Então, vou colocar você aqui em foco e você pode contar um pouquinho. Maravilha, vamos lá. Dani Hinch é uma mulher produtora, né, produtora executiva. Atualmente eu estou fazendo 25 anos de carreira na frente das câmeras, né, porque a minha trajetória, na verdade, com a arte começou um pouco antes disso. Na verdade, começou desde pequena. Eu fui modelo de passarela, fui modelo de foto, fui modelo de propaganda. Então, meu primeiro contato com câmeras foi na frente das câmeras, fazendo publicidade, né? Cresci dentro de uma produtora que era amigos da família, então estava sempre em contato com isso. Mas eu considero que essa trajetória atual, que é a Dani, que produz e que está dirigindo, né? Já tem uns 5 anos que eu estou fazendo também esse movimento, eu acredito que começou há 25 anos atrás. Mas tem essa trajetória de antes que já tinha esse contato com o mercado, teatro, né? Eu fazia bastante teatro, estava bem envolvida com essa questão de atuação também. E foi quando, num set de cinema, que eu fui convidada para fazer atuação, em 2001, Vômito Negro. Eu acabei não só fazendo essa transição de frente para a câmera, para trás das câmeras, como foi onde eu conheci meu marido, nesse set, e aí tudo deu uma virada, e aí eu comecei a atuação na frente atrás das câmeras, produzindo cinema, produzindo exibição, produzindo cinema BR Movimento. Comecei a fazer publicidade, comecei a fazer um monte de coisa que me levou por vários caminhos do audiovisual, né? Eu pude passar não só pelo cinema, pela publicidade, pela política, me envolvi também na parte de marketing, fui para o governo, fiquei um tempo no governo, coordenei algumas campanhas eleitorais, 6 campanhas eleitorais, tiveram coordenação de produção minha, né? Então, eu pude passear, fui para a TV, fiquei 5 anos, né, dentro da TV pública aqui do estado, onde pude ter a oportunidade também, não só de fazer a coordenação de produção, mas foi quando eu comecei, inclusive, a trabalhar mais a questão de estar dirigindo, comecei a dirigir programas, dirigir documentários, e aí começou esse movimento novo, onde eu comecei não só a produzir, né, mas comecei também a dirigir, e é onde estou nesse momento. Produção executiva, sem dúvida, é minha base principal, mas a direção, ela tem dado, assim, um plus a mais nessa fase. Acho que eu consegui trazer um pouco um resumo de quem é a Dani. Com certeza, deu uma visão muito geral, muito boa. Eu acho fantástico mesmo que você realmente juntou experiências assim, de muitas vivências diferentes também. E eu ia até perguntar, na verdade, como é que foi a sua experiência de modelo, porque você coloca até no Instagram, na bio, né, das passarelas para... Sim. Né? Então, é legal que você já traz assim, a sua experiência primeiro como modelo, aí atriz, aí depois, né, produção e direção também. Acho que talvez conta um pouquinho mais sobre sua experiência de modelo, como é que foi isso, como é que isso acabou moldando, acho que o resto, assim. Para começar do início para depois chegar. A experiência de modelo começou, na verdade, eu era muito criança ainda. Eu tinha 7, 8 anos,
e aqui em Aracaju já aconteciam vários desfiles das boutiques. Aracaju é uma cidade pequena, então as boutiques faziam os desfiles para a sociedade, e muito das pessoas que participavam desses desfiles eram os filhos das famílias que eram trazidos para poder desfilar. E acho que isso eu fui tomando gosto e fui participando desses desfiles, fui crescendo nesses desfiles. Quando eu estava já em torno de 13 anos, a coisa começou a tomar um outro patamar. Eu comecei já a ir para passarelas mais profissionais mesmo. A moda estava tomando um outro movimento aqui no estado, estavam acontecendo desfiles oficiais, coleção de moda verão, coleção de moda inverno, né? E aí a coisa começou a tomar outra proporção. Comecei realmente a participar das seleções das modelos para poder participar do desfile, porque cada loja faz uma seleção, as modelos desfilam e elas escolhem quem serão as pessoas que vão estar ali mostrando essas peças. E na época eu me lembro que eu era muito escolhida por lojas como Elos, como Fórum, que faziam um pouco essa pegada, né? Eu tinha uma coisa meio andrógena, eu pesava 54 quilos, imagina, bem diferente de hoje em dia, então tinha uma coisa bem diferenciada. Cheguei a participar da Ford Models, né? E fui selecionada aqui no estado de Sergipe para Ford Models. Foram 10 selecionadas entre mais de 100 inscritas. Enfim, foi uma fase muito boa, muito gostosa, que me ajudou a conhecer muita gente, que me ajudou a entender esse mercado também, esse mundo, né, de cultura, de arte, de entretenimento. E, enfim, na época queriam que eu me jogasse profissionalmente no mundo, para o exterior, porque uma modelo naquela época ela só ia desenvolver se ela fosse para fora mesmo. Mas não era ainda meu desejo, não era ser modelo. Eu gostava daquilo, era interessante, eu conseguia ganhar meu dinheirinho, enfim, né? Trouxe um dinheiro sim na época. E aí começaram a surgir os comerciais de publicidade, e aí mais dinheiro. Então eu gostava, mas não era aquilo ainda. E foi aos 20, quando eu estava com 23 anos, eu engravidei. Eu não estava ainda no cinema, assim, eu estava na questão de atuação, de tudo mais, mas a gravidez fez com que eu não quisesse mais estar nas passarelas. Depois que terminou que passou o processo de gravidez, que passou o processo de amamentação, eu tinha voltado ao meu corpo, e aí a pessoa que organizava os desfiles aqui em Aracaju chegou a me procurar de novo. Dani, vai ter seleção, queria muito que você voltasse, você era uma modelo marcante, que fazia diferença para muitas marcas, mas ali naquele momento eu já quebrei isso, eu falei, não, eu não quero mais estar à frente das passarelas. Eu acho que essa fase foi bem legal, bem interessante, trouxe muita coisa, mas aí eu já estava querendo algo mais elaborado. Foi quando eu já estava estudando teatro, né, querendo fazer essa parte de atuação, uma coisa mais desenvolvida. Já não queria estar ali naquele mundo que na época eu considerava um pouco mais fútil, que era da moda, que não tinha um conteúdo, eu era apenas um cabide para mostrar uma roupa. A partir do momento que você vai para a atuação, você já começa a mostrar um pouco mais das suas capacidades, né, do que você tem. Então foi um pouco disso, mas eu gosto bastante desse momento, dessa fase. Tem algumas poucas fotos, naquela época não tinha esses registros como hoje em dia, né? Enfim, quando eu falo que com 23 anos eu parei de desfilar, 22, 23, eu estou falando de 99, estou falando de 98, 99. Então, os celulares, eles não tinham celulares, na verdade, não tinha essa coisa de foto digital. Mas eu tenho alguns arquivos e de vez em quando eu dou uma olhada nos desfiles, é uma lembrança gostosa, não uma saudade, mas uma lembrança gostosa de ter passado por tudo aquilo, e que é importante, nós somos forjados, né? Em tudo que a gente passa, vai forjando. Exatamente. E isso me fez olhar também o outro lado, o lado dos bastidores, que eu acho que é importante, até na questão do lidar com o ator, com o modelo, com a pessoa que vai estar ali à frente da sua câmera. Sim, uma coisa que a gente acha sempre muito interessante aqui nesse programa é realmente ouvir as histórias das pessoas, porque especialmente assim as trajetórias que depois mudam assim, tomam outros rumos, e como, né, como até mesmo para quem está assistindo que é jovem, saber assim, olha, às vezes você acha que está num caminho, mas no fim vai ser outro que você vai tomar e que você ainda nem consegue imaginar. Nunca é uma linha reta na vida, você vai traçando vários caminhos que você nunca... Se você visse jovem o que ia chegar no final, nossas vidas, acontece tanta coisa que a gente nunca ia esperar que ia acontecer. E acho que o segredo é saber
ir nesse fluxo e, né, e fluir com esse caminho, porque a vida sempre joga umas coisas inesperadas no nosso caminho, a gente só tem que se adaptar. Meio que vai nos preparando, né? E a gente nem tem noção exatamente. disso, vai preparando, sem dúvida. Sim. Não, eu achei também legal de que você falou da questão de ter uma experiência, no caso como modelo ou depois como atriz, e que como isso também, né, depois, no caso, te dá uma sensação de como é que você deve agir como na produção ou na direção, de realmente tratar bem as pessoas que estão lá, né, sendo modelo ou atuando, que é muito importante, que é realmente muito essencial, e isso é também bem legal. Com certeza, e acho que faz a diferença. Sim, faz total diferença, com certeza. Bom, agora você falou, né, que você tem um foco bem grande da direção, e recentemente você fez uma série, né, de documentário. Conte um pouco pra gente sobre a série. Então, é isso. Aí eu já tinha interesse de estar dirigindo, né, materiais já há muito tempo, e a transição aconteceu de forma muito natural. Quando eu entrei na TV, veio primeiro o curta-metragem Conexão Entre Mundos, que é um doc que eu sou diretora assistente ainda, né, mas é um doc que fez uma transição muito boa e que trouxe muitos resultados, participou de festivais, veio premiação, e aí dirigi materiais na TV e me senti mais forte para poder estar à frente de materiais maiores, como a série Originários. O Originários, na verdade, é muito maior do que uma série, ele é um produto. Ele é um produto que começou em 2020, certo? A gente estava em meio à pandemia, eu trabalhava na TV APLP, quando uma multiartista afro-indígena, sergipana, a Elua, ela me procurou, a gente já estava desenvolvendo algumas coisas, eu estava já fazendo algumas transmissões, coberturas de alguns shows dela para a TV, e ela disse, Dani, eu tenho muita vontade de desenvolver um projeto. E ela viu Conexão Entre Mundos, que já tinha uma relação com os povos originários, eu já tinha uma relação com os povos originários, além de trabalhos profissionais, né? E aí ela veio com esse convite, vamos fazer um material agora para o mês de abril, para o mês onde a gente deve ressaltar os povos indígenas, né? Estamos na pandemia, mas a gente pode fazer um programa gravado. Naquela época não se usava muito, a gente utilizou esse mesmo formato que eu estou aqui gravando com você, e na época ainda não era muito comum as TVs estarem se utilizando disso, e aí quando foi no início de 2020 a gente fez essa produção. O Originários, a priori, foi um programa de TV, onde ela era entrevistada, né? E ela era entrevistadora, eu estava na direção, e nós conversamos com 8 indígenas de 7 etnias, espalhados pelo Brasil, Xingu, Tapajó, Chocó, Cariri-Chocó, enfim, são 8 etnias, 7 etnias, 8 indígenas. O material ficou muito bom, foram 2 episódios de 1 hora cada um, e trouxe o resultado, e a gente olhou e disse, a gente não pode parar isso, vamos continuar. E aí, a partir desse programa, eu comecei a desenvolver projeto. Nós duas começamos a desenvolver esse projeto. E pensamos, a priori, justamente numa série, para poder dar mais espaço para cada um poder trazer essa história. E aí, chamei um roteirista, começamos a desenvolver algumas opções, porque, de acordo com o edital, a gente ia escrevendo, né? Nós escrevemos pelo edital da TV Brasil, tentamos por lá, fomos escrevendo em vários editais e sempre se adequando, enfim. Quando abriu a LPG aqui no estado de Sergipe, saiu para a série, eu falei, pronto, vamos entrar aqui e vamos focar, a gente tinha essa versão, vamos focar nos povos originários do estado de Sergipe. E aí fizemos essa inscrição, conseguimos vencer, né? Pegamos já a primeira vaga e foi muito bom isso, o projeto já estava bem maduro, né? Isso tudo aconteceu em 2023, o projeto já estava vindo desde 2019. E ele tomou corpo, e está sendo uma experiência incrível, a gente está ainda em processo, ele foi agraciado pelo edital em 2023, o dinheiro ele foi entrar em 2024,
já no final de 2024, nós começamos a produção, de fato, em dezembro de 2024. 2025, ele foi metade para captação, onde nós visitamos os territórios indígenas, no caso aqui de Sergipe, Chocó, Cariri-Chocó, que fica na divisa já com Alagoas, mas faz parte dessa história. O povo daqui passa por lá, vocês vão entender quando vocês assistirem. E o Fucaxó, que já é um novo território que está sendo formado de alguns anos para cá e se utiliza da formação de todos esses povos, Chocós, Cariri-Chocós, Funiôs. E aí a gente trouxe isso e foi fantástico essa experiência. Essa semana eu estava lembrando com saudade dos dias de captação, né, dos depoimentos. Nós ficamos 15 dias fazendo depoimentos. Nós captamos mais de 100 horas de depoimentos, porque são 6 episódios de 1 hora cada um. É muito material. Então a gente precisava também ter muito conteúdo para poder montar com tranquilidade. Então, captamos mais de 100 horas de imagens, entre imagens de cobertura e imagens de depoimento. E quando foi em julho, começamos a montagem. Estamos nesse processo, né? Estamos finalizando a montagem finaliza agora esse mês de janeiro. Final de janeiro a gente já está fazendo todas as versões para seguir para a próxima fase, que é a fase de finalização, onde já está sendo desenvolvida uma trilha sonora original, onde nós vamos trabalhar o sound design, onde nós vamos trabalhar a parte de colo, a parte de motion. E a gente tem uma equipe assim, maravilhosa, envolvida por trás. É uma coisa que eu tive também que me adaptar. Eu estava um pouco acostumada com projetos menores e equipes menores. E por mais que eu tenha tentado uma equipe pequena, é uma série. Então, é bastante gente. Só no set a gente trabalhou com 2 equipes de câmera, né? Mas o resultado do que está vindo, eu estou bastante feliz, ficando cada vez mais ansiosa para o lançamento, é graças a esse conjunto de pessoas que o audiovisual é uma arte coletiva. E se a gente não tem várias pessoas envolvidas, trazendo as suas experiências, suas expertises, a gente não tem um resultado desse. Então, a gente tem uma equipe maravilhosa de fotografia, com a chefia lá do diretor de fotografia, Wagner Mazega, que já está envolvido também na parte de colo, junto com o Tsunomo, o Edson, que é um cara fantástico na parte de finalização. A gente está com o Yuri Queiroga, que está fazendo a parte de trilha sonora, pernambucano, que mora em São Paulo, e que já tem uma trajetória muito boa com essa parte de trilha sonora, produtor musical, né? Então a gente tem uma equipe envolvida importantíssima para esse processo. E esse ano a gente lança. Esse ano. Que fantástico. A gente está ansioso. Exatamente, já está muito ansioso e com cada nova informação que a gente vai recebendo, a gente fica mais ansioso ainda. E é um projeto muito importante porque, né, aqui no Brasil, muitas vezes a gente ainda não conhece os povos originários que são uma parte desse país e que a gente muitas vezes não conhece, não tem essa convivência, e é muito importante o trabalho de documentário, de realmente levar essas informações, esses convívios, né, essas vivências para as pessoas conhecerem mesmo. Então, acho que isso é realmente um trabalho muito importante. Totalmente, importantíssimo, e eu vou lhe dizer mais, Thales, porque a gente está falando de um país continental, gigantesco. E quando a gente pensa nas pessoas do Sul e pensa nas pessoas do Norte, elas são completamente diferentes. E essas diferenças a gente consegue observar também nos povos originários. E a imagética da população em geral é que indígena é aquele perfil apenas que está no... acha que é tudo igual, sim. E existem as diferenças por conta dos biomas que eles estão ali, por conta daquela localização, por conta da história deles são completamente diferentes. A gente está trazendo a história de povos originários que tem o seu desenvolvimento na Caatinga. A Caatinga é um bioma que só existe aqui no Nordeste do Brasil e que traz diferenças e que
completamente diferente da Amazônia, por exemplo, que já é um tipo de mata, né? Quando vai para o litoral também, que a gente tem a Mata Atlântica, também é diferente. Então, tudo isso traz diferença no modo de viver, na sua cultura, na forma de desenvolver a sua ancestralidade, e nem por isso está desvalidado. Mas é importante mostrar essas diferenças para que seja respeitado. E mais do que isso, eu lhe digo que boa parte do povo do estado de Sergipe não conhece, esses povos não conhecem essa história. Então, acima de tudo, eu quero sim mostrar para o mundo esses povos, porque eu tenho um amor gigante por eles, eu criei uma relação que eu me sinto família, apesar de não ser, como eles falam, parente, né? Eu não tenho essa origem indígena, mas eu criei essa relação, eu desejo que o mundo conheça, mas eu quero também que o povo desse estado conheça. Eles precisam conhecer essa história, precisam conhecer essa força. Fica muito... As pessoas quando me perguntam, Dani, você está fazendo originários, ok, a gente está falando de um estado que tem a raiz indígena, Sergipe é uma palavra indígena, Serigi, Aperipê, várias cidades, vários municípios, várias ruas levam o nome de indígenas. As comidas têm muito dessa relação, enfim. Só que passa despercebido. E muitos não conhecem, só conhecem porque tinha o Serigi, tinha o cacique lá, Peripê, e foi vencido lá nos colonizadores. Não, mas a gente tem uma história contemporânea. E é essa história que eu estou dizendo, dessa luta desse povo que está aqui agora, que é o povo Xocó, que é o povo Cariri e o povo Fucaxó. E eu acho isso de suma importância. E o cinema tem que ter esse trabalho. Eu acredito que o cinema tem que ter um trabalho também a serviço de algo social. Alguma coisa tem que trazer, ele não pode ser por si só. Concordo plenamente. E o cinema tem esse poder também de realmente e essa responsabilidade. Poder e responsabilidade. Exatamente, se trata dessa responsabilidade e é um cuidado que eu gosto de ter com os meus conteúdos. Eu não quero apenas um conteúdo, eu quero um conteúdo que tenha um serviço, que sirva para algo no futuro, que sirva para algo no momento. E quando a gente fala de documentário, a gente está falando também de história, de etnografia, um registro etnográfico, né? Eu gosto bastante disso. Não, exatamente, e como você falou, né, eu quero comentar duas coisas. Primeiro, a questão das diferenças, que às vezes as pessoas classificam, é indígena, como se fosse uma coisa, mas são muitas línguas, muitas culturas, muitas etnias diferentes. E a outra coisa que eu queria comentar é que na última edição a gente conversou com Marinete Pinheiro, do Mato Grosso do Sul, que também tem um trabalho com indígenas, e ela falou uma frase muito legal, que é importante a gente conhecer a nossa rua antes de conhecer o mundo. Porque é exatamente isso que você falou, que muitas vezes a gente convive, quer dizer, está perto, vamos dizer assim, geograficamente das pessoas, mas desconhece, não tem essa interação e não conhece as vivências das pessoas, então... A gente precisa conhecer nosso ambiente, nosso território, para depois começar a entender. E eu estou falando também, por mais que seja contemporâneo, eu estou falando da história do estado de Sergipe. Nós não somos nada sem conhecer a nossa história, né? Exatamente. Uma história de luta muito forte. Então eu preciso entender, preciso, inclusive, para respeitar, muitas vezes é preciso entender essa trajetória, como eles construíram isso, né? É interessante, em alemão, a palavra para... confiança, né? Tipo, autoconfiança seria o equivalente a autoconhecimento, porque se você se conhece, você tem confiança de saber quem você é. E acaba sendo isso também. Exatamente. Sim. E aí, no final, os meus produtos, aí é uma outra coisa que eu trago, os meus produtos, de alguma forma, eles sempre acabam, involuntariamente, não é uma condição minha, acaba vindo, eles têm um processo também que envolve espiritualidade e ancestralidade, né? O próprio Conexão Entre Mundos, ele já trouxe esse envolvimento muito profundo disso tudo, só que era um curta-metragem. Aí agora a série... Muitas vezes a gente achava que estava só fazendo ali uma série, mas não, nós vivenciamos questões muito profundas, espirituais de cada um, vivenciado em cada um desses territórios. Afinal de contas, a gente levou uma linguagem muito naturalista, onde a gente não mexeu no ambiente, a gente foi acompanhando e entendendo tudo o que ia acontecendo. Então a gente acabou se envolvendo também nas ritualísticas, todo mundo. Então foi um processo muito profundo.
E eu acho que isso é importante, sabe por quê? Porque quando você vê o resultado, você tem uma conexão de entender aquela sensação. E o produto está trazendo isso. Quem assistir vai se sentir naquele ambiente, vai entender aquela áurea daquele povo, aquela energia daquele povo, que mesmo no estado de Sergipe, eles têm diferenças. O Chocó tem muita coisa deles, o Cariri, o Fucaxó, cada um tem seu estilo, e isso está muito claro nos episódios, e justamente por conta dessa sensibilidade e respeito que nós tivemos, de que a coisa fosse muito natural acontecendo e a gente captando. Para que quem assista, eu quero que a pessoa se arrepie, como eu me arrepiei naquele momento, aquela situação, eu quero que a pessoa sinta, eu quero que a pessoa vá tão profundo que talvez ela até sinta o cheiro do ambiente por conta daquela imagem, né? Então é essa coisa que eu acho maravilhoso do cinema e que eu tento trazer. Essa sensação mais profunda, né? Isso é muito bom. E a gente, né, como eu já falei, como o Ike também já falou, a gente fica cada vez mais ansioso para assistir, porque vai ser fantástico. E eu sempre comento, né, que o cinema é um portal de empatia. Então, como você comentou, você quer que o pessoal sinta o que você sentiu naquele momento. E eu acho que, como a gente estava falando sobre autoconhecimento, na verdade seria perfeito esse gancho para o primeiro quadro. Que é o espelho mágico do tempo, né? Qual mensagem você deixaria para a Dani mais jovem? Pode ser criança, pode ser jovem, você escolhe para qual idade você direciona essa mensagem e aí a gente coloca você aqui para falar com você mesmo. É difícil, viu? É difícil essa pergunta, para mim, pelo menos, né? Não sei se para todo mundo, mas para mim é difícil, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo do que eu não fiz, eu não me arrependo do que eu fiz. Então, talvez eu ia dizer para que ela não deixasse de fazer nada que ela tivesse desejo. Porque muitas vezes, por mais que eu acredite nessa questão de que é melhor a gente se arrepender do que fez, do que não fez, o medo às vezes nos trava. Então eu ia dizer, não tenha medo, tá com medo, vai com medo mesmo, vai, faz, até porque errou, a gente se levanta, bate e continua. E os erros são os que nos levam aos acertos. Então talvez eu ia dizer só isso, para que ela ousasse ainda mais. Não que ela não ousou, acho que ela ousou bastante. Essa menina, essa adolescente, essa jovem, ela ousou bastante. Mas eu ia ratificar isso. Não tenha medo, vai sem medo, faz. Não deixa de fazer por medo. Se arrependa apenas pelo que fez e não pelo que fez. Eu acho que eu traria isso um pouco. Fantástico. Olha, muito, muito bom. E como você falou uma coisa que você sente que nas suas obras tem algo muito espiritual, uma coisa recentemente que eu vi é que era algum podcast, de outras pessoas comentando que uma coisa que tem em muitas religiões, que em quase todas, é essa coisa de você enfrentar o medo, de você ir mesmo tendo medo. Tá com medo, é uma vai coisa que acho mesmo. que exatamente, é uma coisa universal humana de que a gente tem que superar o nosso próprio medo. E tem até uma história, que eu falo que quando eu viajei sozinho de avião, que quando eu estava estudando na Alemanha, eu estava lendo Duna, que em si, para mim, pessoalmente, é um livro que não me tocou tanto na narrativa principal, mas tem uma mensagem forte que é sobre de que o medo destrói a mente, que você tem que superar o medo, que aí você consegue viver um propósito maior. Então é muito interessante, exatamente. É importante você não deixar o medo nos travar. Tem um lado, mas é mais fácil. Tem um lado meu, inclusive, que perpassa tudo isso, que eu não trouxe, mas eu posso citar rapidinho, que eu sou uma pessoa que vivencia essa questão do autoconhecimento profundamente desde menina. Tanto que isso me levou a uma outra faceta, né? Eu sou terapeuta, trabalho com várias ferramentas holísticas e muito mais no processo de autoconhecimento. E sou consteladora familiar, reikiana, enfim, atendo com tudo isso. E foi nesse processo de autoconhecimento que eu aprendi muito nas terapias, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, mas não deixa de ir. Porque é assim que nós vamos entendendo e aprendendo. É vivenciando, mesmo que errando, né? Exatamente. Perfeito. E bom, vamos para o segundo quadro? Vamos para o segundo quadro. Pergunte aos Bragg Brothers. Então agora a gente vira o
jogo e agora você pode fazer uma pergunta para a gente. Tá. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, uma coisa que acredito que outras pessoas já perguntaram, mas eu vou ainda assim perguntar isso, porque talvez pessoas que venham assistir, pessoas minhas, esse produto não tenham visto ainda sobre isso, e que eu acho maravilhoso. Vocês estudavam outras coisas, né? O Thales é formado, eu me esqueci agora, mas é completamente diferente, você vai já. E aí, como foi essa virada? Entrar para o cinema, né? Foram criados praticamente na Alemanha, vieram para a Bahia, Canavieiras, e essa virada, né, de olhar e dizer, não, eu estudei isso e eu quero ir para isso. Como vocês dois fizeram essa virada? Me conta um pouco. Conta para todo mundo, na verdade, né? Sim, vamos fazer isso. Na verdade, eu sempre sabia que eu era um contador de histórias. Então, assim, a gente realmente brincava juntos. Eu tenho um universo que eu criei, que eu até escrevi um livro que eu publiquei na Alemanha, de fantasia. Então, a gente sempre já tinha essa questão do lado artístico de contador de história mesmo, para mim. E aí, quando a gente, no caso, para quem não sabe, a gente nasceu na Alemanha, mas aí no início ficava muito tempo tanto na Alemanha quanto aqui. Aí quando começou a escola, a gente começou a escola na Alemanha. Então, para mim, até a 8ª série, eu estudei na Alemanha e o AIC, o primário, o fundamental. Não sei se mudou o nome também, mas sim, os primeiros 4 anos. Exatamente, os primeiros 4 anos. Aí a gente veio para cá, para Canavieiras, e no caso eu terminei a escola, aí depois eu comecei a estudar nanotecnologia, que é no que eu sou formado, que depois eu continuei na Alemanha, me formei lá. E só que assim, paralelamente, o Ike, a gente já tinha descoberto filmagens, né? Um amigo de infância tinha começado, ele comprou uma câmera na Alemanha ainda. Foi formando aos poucos. Sim. Aí a gente fazia os filmes, assim, né? Brincadeira de criança. Aí, no caso, a gente parou um tempo e depois o Ike falou, vamos começar de novo, vamos voltar para fazer filmes e tudo, por diversão. Aí a gente fez, né, enquanto estava aqui em Canavieiras ainda. Aí, basicamente, isso foi evoluindo. A gente fez um primeiro episódio com a família que veio visitar a gente aqui, e a gente juntou todo mundo e fez um filme. Até a nossa logo tem um abacaxi, o homenagem ao que eu chamo a nossa faculdade de cinema. A faculdade de cinema foi uma série... que começou como um mistério da ilha, literalmente, primeiro. Sim. Que aí era quando a nossa família estava aqui, aí a gente fez todo uma diversão de filmagem, tudo, mas aí foi formando, isso foi crescendo, e eu fui cada filme que a gente fazia, eu estudava mais, eu pesquisava mais coisas na internet e tudo. Eu fui cada vez ficando mais profissional e cada vez mais eu gostava mais de realmente realizar isso. É muito interessante nessa série, O Mistério da Ilha, que são 12 episódios até agora, que aí depois a gente faz profissional, universo. A gente nem fez mais nenhum novo episódio, porque acaba ficando mais... Né, as expectativas ficam maiores. Mas é muito interessante realmente ver como a gente foi evoluindo, assim, tecnicamente e também questão de narrativa, como foi mudando mesmo. Porque, assim, primeiro, assim, bem coisa de criança mesmo, mas o segundo a gente já nem lembro mais o que foi no segundo, foi que aí o Ike começou a filmar, na verdade. Então, assim, enquadramento foi evoluindo, aí luz... Cada filme eu fui testando algo, aperfeiçoando algo. Então foi algo de forma orgânica que foi surgindo, e aí depois... Comigo ficou cada vez mais sério, a gente fez durante a pandemia, no finalzinho da pandemia. Antes, o Niro? Não, o Niro, sim, mas eu fui fazendo... Foi aos poucos construindo, mas a gente fez o Conde Stupa, onde o Thales interpretou vários personages. Esse foi um filme de pandemia. Exatamente. E aí eu tive também... Foi filmado um longa aqui, em Canavieiras, que eu participei, que eu fiz um making-of. E aí a coisa foi cada vez ficando mais sério, mais profissional. E eu não sei, você pode contar aí quando foi o seu momento que você decidiu pular no barco? Na verdade, teve um momento que a gente começou, que originalmente era para ser um longa, que é agora a nossa minissérie, né, o Cajueiro de Carla, que a gente realmente começou a pensar no roteiro, escrever o roteiro. Eu estava na Alemanha ainda, que eu tinha voltado para fazer... Terminou o mestrado.
né, fazendo mestrado. Continuar, né, no caso. Aí tinha um personagem que aí eu lembro um dia que os dois, né, os outros dois roteiristas aqui, né, no caso o Ike e a nossa mãe, que também assina o roteiro. Nossa nave mãe. Exatamente. Nossa mãe, produtora, parceira de negócios, que sempre está junto em tudo. Eles fizeram a proposta de eu interpretar esse chefe dos bandidos na série, no caso, o Theo. E aí eu falei, claro, com certeza, quando eu voltar isso vai ser muito legal. Eu adoro! E aí... Sim. E eu já tinha interpretado, né, no Conde Tupa 4 papéis, então, assim, essa parte de atuação também é uma coisa que eu gosto muito. E aí acabou que isso se desenvolveu, que eu também assumi junto com o Ike, né, a direção na série. E aí eu acho que foi o ponto final. Assim, eu já tinha essa questão do criativo, mas isso realmente foi assim, um ponto em que eu pensei, não, isso é de fato o que eu quero fazer. E aí acabou que a gente, né, foi pouco antes de começar a filmar, a gente fundou de fato a nossa empresa, né, a produtora. E aí ficou sério, eu acho que é basicamente isso. É um resumo disso. Aí a gente foi, né, começou. Sim. Eu quero quebrar o protocolo. Eu quero fazer mais uma pergunta para complementar isso. Sim. No caso do Ike. Ike, no momento que você olhou e disse, é isso que eu quero trabalhar, foi um filme que você viu, um set que você viu? Quando foi que você se tocou, nossa, eu queria fazer isso, mesmo que não fosse profissionalmente, mesmo que fosse uma criança ainda vendo o filme? Qual foi o momento que isso acendeu na sua mente, na sua cabeça? Ok, interessante. Eu vou te falar que eu não posso dizer que existe um momento específico, porque o que aconteceu é que desde pequeno esse amor foi transmitido pela nossa mãe de amar cada filme. Eu sempre falo que o que ela fazia às vezes que era censurar filmes, mas o que ela fazia é, vamos assistir essa cena específica? E aí acho que esse foi o primeiro momento que eu talvez ainda não tinha pensado em fazer filmes, mas essa coisa de você ter esse sentimento que cada cena tem o seu valor, que cada cena é pensada para transmitir uma emoção e que cada elemento ali foi orquestrado para dar um sentimento. Então, eu acho que foi naquele primeiro momento esse grande amor que surgiu. E eu sei que uma das minhas primeiras memórias é que foi, na Alemanha, bem marcante você festejar o Nikolaus, que é dia 6 de dezembro. E eu tenho uma memória muito forte da gente abrindo, ainda na Alemanha, a gente abrindo ali o terraço e aí o ar frio de inverno e a gente ganhando um presente que era um DVD de um filme, acho que era o Quarteto Fantástico. Então esse amor por histórias, esse amor por filmes, então acho que é algo que desde que eu sou pequeno estava ali e isso foi só crescendo até eu sentir que é isso que eu quero fazer. E como você mesmo falou, hoje em dia eu vejo o poder e a responsabilidade que você pode fazer para a sociedade e para o individual, porque uma boa história, você pode se identificar, você pode se enxergar, sentir, eu não estou sozinho nessa dor, nesse sofrimento, ou eu quero ser assim, você pode realmente ser algo que você almeja ser uma pessoa melhor. Então, sim, o cinema tem um poder muito grande de ter um impacto positivo, de inspirar a você ser uma pessoa melhor, a você querer fazer o melhor e que assim a sociedade pode ter esse impacto maior. E acho que é por isso que acho que veio assim de forma orgânica aos poucos, mas acho que esse amor estava ali desde pequeno. Muito bom, muito bom. É bom saber todos também essa história, né? Eu gosto. Sim. Enfim, todos nós temos uma história, uma trajetória que forja, né? E acho que é importante. Exatamente. Isso tudo vai ditar nossos produtos, o que nós vamos fazer, enfim, é esse olhar. Exatamente. Com certeza. Mas que legal. E é isso, na verdade, chegamos ao fim do nosso programa aqui. Antes das suas considerações finais, a gente quer que você desafie alguém a ser descoberto pela gente.
uma mulher nesse momento que está batalhando muito para mostrar as figuras femininas e as figuras femininas do Nordeste, porque o Nordeste ele está, né, no seu grande momento e a gente não pode perder isso. E eu desafio uma querida, uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho. Ela é roteirista, ela é diretora, ela é produtora, ela é da Paraíba, de Campina Grande, ela se chama Fabi Melo, e ela não só tem os produtos dela, vários prêmios já, o curta dela Nua, ela fez agora com a parceira dela também Colmeia, como tem uma trajetória também, falo dos filmes atuais, mas já tem uma trajetória longa, é uma mulher jovem, apesar de tudo, e que está envolvida em várias produções cinematográficas lá da Paraíba, que é um estado também que eu vejo esse desenvolvimento bastante. Então eu quero trazer ela, eu desafio Fabi Melo para vir aqui contar a sua história. Fantástico, vamos falar com ela e convidar para um bate-papo. E que legal, Dani. Agora, se você quiser ainda fazer alguma consideração final, esse é o seu momento. Quero sim agradecer primeiro a vocês, né, mais uma vez, de estar aqui, pois são esses encontros que o cinema vai nos proporcionando. Da mesma forma que eu conheci a Fabi, eu conheci vocês também, num evento, uma pessoa em comum, né? Nossa história foi interessante, o Pedro Léo, que chegou para mim, que chegou para vocês precisam se conhecer, e a gente no meio do Nordeste Lab, olha, se batemos de frente, é vocês, nos conhecemos, e eu acho isso maravilhoso do cinema, essas trocas, e essa coisa que vai crescendo, né, que vai se fortalecendo. Então, obrigada por esse espaço, obrigada por dar a oportunidade de mais pessoas estar conhecendo a minha história, a história de vocês também, né, sem dúvida nenhuma, que está tudo junto aqui. E é isso, e estou aqui acompanhando também a trajetória de vocês, os produtos, os materiais, porque realmente eu acho que é isso, a gente cria uma rede e a gente vai se fortalecendo juntos, acompanhando todos, vendo, prestigiando, né? E é isso. A gente que agradece realmente você, né, ter estado aqui conosco nesse bate-papo. E é fantástico, realmente, o audiovisual tem esse poder de conectar as pessoas e isso é uma coisa muito linda mesmo. E, bom, é isso. Então, para o pessoal assistindo aqui, nos vemos da próxima vez. Sigam a Dani na rede social, a gente deixou aqui ao longo da entrevista, né? Então não esqueçam de dar uma olhada no Instagram dela. E é isso. Tchau! Tchau!